Olá, Shalom Adonai, a paz do Senhor para a tua vida. Neste momento maravilhoso, quero chamar a sua atenção para um texto das Sagradas Escrituras que muito fala ao meu coração e certamente Deus tem uma palavra para você neste momento. Aos Romanos capítulo 8, versículos 35 e 36 diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É exatamente sobre o versículo 37 que eu quero falar. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essa ministração tem como título: com Cristo sou mais que vencedor. É uma expressão maravilhosa que traz vitória, que traz bênção, que traz a verdadeira prosperidade. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pense comigo, essa palavra mais que vencedor é uma palavra que foge à normalidade. Eu estive olhando no grego, a palavra mais que vencedor vem do termo hipernikao. Hiper, além do mais, e nikao, conquistar. Isso nos traz uma palavra intitulada super vitorioso. Super vitorioso. É claro que esse super vitorioso tem que ser em Cristo, porque fora de Cristo não há condições de ter uma super vitória. E essa palavra descreve alguém que tem uma conquista além do normal. É mais que uma vitória comum. Na verdade, essa palavra vai para uma vida abundante. É alguém que tem uma vida abundante. Não é uma linguagem de conceito, mas uma linguagem de confiança. O amor de Cristo conquistou a morte, e por causa do seu amor, nós somos super vitoriosos, mais que vencedor. Escute aqui, eu estou lhe dizendo em nome de Jesus, baseado nas Sagradas Escrituras, que se você tem Cristo na vida, você é um mais que vencedor. Você é um vitorioso. Você nasceu para ser vitorioso e abençoado na terra, seguindo a Cristo Jesus. Em Cristo somos mais que vencedores. Quando analisamos essa expressão em Cristo, porque a nossa vitória vem dele, eu penso no que o apóstolo Paulo colocou na sua epístola aos Efésios. Quando analisamos aos Efésios, ficamos ou podemos ficar maravilhados com as expressões em Cristo. Várias vezes o apóstolo Paulo coloca um super vitorioso, ou descreve a condição de um super vitorioso em Cristo. Aos Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Aos Efésios capítulo 1, verso 10, tornar, congregar em Cristo todas as coisas. Aos Efésios capítulo 1, verso 12, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Veja quantas vezes a palavra em Cristo. Agora no capítulo 2, versículo 6 diz: nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. No capítulo 2, versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aos Efésios capítulo 2, versículo 10, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus. Aos Efésios capítulo 3, verso 11,
Em Cristo, o nosso eterno propósito. Todas as vezes encontramos a fundamentação em Cristo. É em Cristo Jesus que as vitórias acontecem. É em Cristo Jesus que as portas se abrem. É em Cristo Jesus que a revelação vem. É em Cristo Jesus que vem a nossa direção. O versículo 10 do capítulo 2 usa a expressão feituras. Eu estive dando uma olhadinha no grego e encontrei a palavra poema, traduzida como feitura. E poema, latinizando a palavra, nós temos poema, e trazendo para o português, poema. Isso significa dizer que o Senhor nos chamou, nos vocacionou para sermos os seus poemas. Isso é maravilhoso. Isso significa dizer que se você estiver em Cristo, você é o poema de Deus para a humanidade. As pessoas olharão para você e a sua vida se transformará numa poesia, numa mensagem de Deus para o mundo. Eles olharão para você e através da sua vida poderão ler, poderão ver que Cristo está em ti. Que coisa maravilhosa! E é por isso que Paulo diz: Cristo em vós, esperança da glória. Mas pense um pouco, mais que vencedor. O que é uma pessoa vencedora? Uma pessoa vencedora é alguém admirado, é alguém aclamado, é alguém imitado, é alguém que coleciona vitórias. Um vencedor não coleciona derrotas. Aliás, se houver alguma, essa será transformada em vitória. As belas histórias que ouvimos de pessoas vencedoras, as virtudes, enfim, são palavras maravilhosas, são atitudes maravilhosas. Entretanto, um vencedor em Cristo, inverte a ordem. Espiritual em Cristo, essa situação inverte a ordem. Por exemplo, o sistema de sucesso cristão difere do conceito de sucesso do mundo. O que é então um mais que vencedor? Quais são as implicações? Palavra. Ser mais que vencedor é ter a fé que uma vez foi dada aos santos. O apóstolo Paulo diz em aos Efésios capítulo 2, verso 8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é esta fé, pastor? Fé é aquele milagre que acontece no interior da pessoa. Não estou falando de fé como pensamento positivo. Não estou falando de fé natural. Não estou falando de fé histórica, científica, temporária. Estou falando de uma fé gerada pelo Espírito Santo. De uma fé que não é produto de computador, não é produto de laboratório, não é produto de filosofia. Eu falo de uma fé gerada pelo Espírito Santo, que te fez nascer de novo, que abriu os teus olhos para a vida, que abriu a tua capacidade de ver do outro lado.
é a fé gerada pelo Espírito Santo. Então, essa fé, o que ela faz? Ela lhe dá capacidade de visão do futuro. Você sabe o que acontece depois. Você tem uma explanação do depois. Essa fé é sair do eterno talvez. Quantas pessoas só ficam no talvez? Talvez eu vou, talvez eu faça, talvez eu possa. Igual o cântico de um pássaro da minha terra chamado bacural, também conhecido como curiango, cuja expressão se entende: amanhã eu vou, amanhã eu vou. Ele sempre canta: amanhã eu vou. Não é isso. Eu estou falando de uma coisa real, presente, agora. É Cristo que lhe dá condições, porque o Espírito Santo gerou na sua vida uma fé sobrenatural. Então é sair do eterno talvez, é sair da desconfiança, é ter uma convicção cheia de milagres, é alimentar o motor da felicidade que está dentro de si. A sua felicidade não pode estar atrelada nas situações que acontecem em sua volta. A felicidade está aqui dentro, está aí. O que é essa felicidade, pastor? É Cristo que está aí na sua vida, ou que quer entrar na sua vida. Se você abrir a porta do teu coração, Ele entra e transforma-te por completo. Ah, isso é maravilhoso. Ser mais que vencedor implica em ter uma fé que vê o invisível, crer no impossível e ver o invisível. Jesus disse em Mateus capítulo 21, verso 22: e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. O homem natural não conhece, não sabe. O homem natural só quer as coisas que pode tocar, só quer o palpável. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não entende, porque é necessário que aconteça um milagre lá dentro, que o Senhor denomina como o novo nascimento. Nicodemos foi encontrar com Jesus cheio de filosofias, cheio de teologias, cheio de sapiência ou autoconhecimento. Jesus só falou uma palavrinha com ele: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele ficou todo desequilibrado. O doutor caiu por terra o seu doutorado, o seu mestrado, sua livre docência, e ele ficou todo confuso. Mas como posso nascer de novo? Porventura eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? O doutor ficou todo confuso quando teve um encontro com Jesus, porque Jesus é além da razão, é além da sapiência humana. Ele é Deus que está presente, quer mudar a tua vida por completo e te chamou para ser um mais que vencedor, um super vitorioso. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus trabalhe maravilhosamente na sua vida. Eu posso exemplificar o que acontece na vida de alguém que recebeu a Cristo, de alguém que teve o privilégio de passar de uma vida de fracasso para uma vida vitoriosa. Uma professora, uma determinada ocasião, foi escalada para dar aula em uma sala de crianças, de adolescentes. E ela tinha o costume de começar a sua aula com uma pergunta. E nesse dia, ela fez uma pergunta para os alunos da sala: alguém de vocês aqui sabe onde fica o inferno? Então houve um silêncio na sala de aula. De repente um garotinho levantou a mão e disse: eu sei, professora. A professora, assustada, olhou para ele e disse: tá bom, onde fica o inferno então? Ele disse: o inferno fica lá em casa. Nossa, a professora se assustou, os alunos se assustaram, mas ela olhou com um olhar de amor para ele e quis uma explicação. Então ele disse: professora, eu moro na rua tal e o meu pai é um ébrio, chega todo dia em casa embriagado, ele bate na mamãe, quebra as coisas em casa, bate na gente, e os vizinhos andam dizendo que minha casa é um inferno. Então o inferno fica lá em casa.
Não teve como a professora tirar isso do coração daquela criança. E a professora voltou para casa pensando. De repente, depois de 2 meses, a professora foi escalada para dar aula na mesma sala. E ela tinha o costume de sempre começar com uma pergunta. Chegou na sala de aula, lá estavam os alunos. E o garoto sentado no mesmo lugar, como às vezes acontece nas igrejas, nas escolas, sempre tem alguém que parece que tem cadeira numerada. E ela olhou lá, então ela pensou consigo, hoje eu pego esse garoto. E ela resolveu fazer mais uma pergunta. E disse o seguinte: alguém de vocês aqui sabe onde fica o céu? Silêncio na sala de aula. De repente o garotinho levantou a mão mesmo e disse: eu sei, professora. A professora ficou assustada de novo. Quem não ficaria? Esse garoto sabe tudo? Então ela olhou para ele e disse: tá bom, me diga então onde é que fica o céu. Ele falou: lá em casa. Agora a confusão estava arrumada. Como? O céu fica na tua casa se você me disse que era o inferno? Ele disse: professora, deixa eu explicar. A minha casa era o inferno. Meu pai era bêbado, embriagado, batia na gente. Mas há uns 2 meses passou um casal de missionários, esses que pregam, que falam que Jesus é a solução, Jesus dá vitória, dá graça. E eles apertaram a campainha da minha casa, minha mãe abriu. E eles entraram, começaram a falar de Jesus. A minha mãe foi ouvindo a mensagem. Meus irmãos se aproximaram. O meu pai também chegou na hora e continuou ouvindo a mensagem. E à medida que eles iam ouvindo a mensagem de Cristo, o inferno ia saindo da minha casa e o céu ia entrando. No final, meu pai aceitou Jesus, minha mãe aceitou Jesus, meus irmãos aceitaram a Jesus. E o inferno saiu da minha casa. A minha casa era o inferno, mas agora é o céu, porque Jesus entrou lá. Isso é ser super vitorioso. Que Deus te abençoe e te guarde, que essa vitória acompanhe a sua vida para sempre. Eu quero orar por você. Eu não te conheço, eu não sei nada da sua vida, mas estou apresentando alguém que sabe tudo sobre você, que quer mudar a sua história, quer interferir na sua vida, quer mudar os seus passos por completo. Feche os seus olhos. Pai querido, neste momento, eu peço a tua bênção para este teu filho, esta tua filha, que ouviu esta mensagem. Que o teu Santo Espírito toque no profundo da sua alma, do seu coração, na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, para que ele possa ser um super vitorioso, tendo Cristo na vida, o melhor, a coisa mais satisfatória que alguém pode fazer. Eu oro em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.